boa tarde, boa noite, tudo cada vez melhor? Vamos dar então continuidade ao nosso estudo da obra República de Platão e como diz, inclusive numa das frases extraídas desse livro, nós estamos aqui convidando a todos para que se aventurem a apreciar belos e livres debates, onde se busca a verdade com paixão e por todos os meios, com o único propósito de conhecê-la. Então essa é uma frase do livro A República e a gente já começa com ela para que seja reforçado esse convite durante todo esse estudo, para que a gente aprecie esses belos e livres debates onde nós estamos buscando a verdade. E aí, já no início desse estudo de hoje, a gente vai falar sobre o prazer excessivo e a temperança. Então, tem no livro diz assim: o prazer excessivo harmoniza-se com a temperança? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer e a resposta é basicamente óbvia, Se a gente pensar, o que é a temperança? Temperança é a característica da pessoa que consegue equilibrar as suas próprias vontades, Então, em geral, uma pessoa comedida, uma pessoa moderada é considerada uma pessoa com essa virtude, dotada dessa virtude da temperança. Então, não tem como o prazer excessivo, os excessos, serem harmonizados, então, com a temperança. E no livro, Platão diz o seguinte: certos prazeres derivam de desejos belos e honestos, e outros de desejos proibidos, que é preciso honrar os primeiros e reprimir e domar os segundos. Então essa é uma norma que a gente deve buscar, estar sempre refletindo sobre os nossos desejos, Se eles realmente são honestos, belos, ou se deveriam então ser domados e proibidos. Então, primeiro, para que a gente possa fazer essa reflexão, a gente precisa ter um objetivo na nossa vida, Se a gente está se deixando levar, se a gente não tem esse objetivo, se a gente está seguindo a moda, seguindo a maioria, seguindo o que a internet, a mídia diz para a gente que é melhor fazer, aí fica complicado a gente realmente conseguir exercer esse domínio, Porque o nosso foco como seres humanos, para a gente se autorrealizar, precisa estar na construção de nós mesmos, Há foco nesse ser. Os meios, as coisas materiais, os projetos que a gente tem de realização no campo material são bem-vindos, mas são projetos. O que a gente vai levar daqui é essa construção de nós mesmos. E esse deve ser o nosso foco. E a partir do momento que a gente tem isso bem delineado, a gente vai estudar um pouquinho no decorrer desse estudo sobre como a gente pode fazer isso, ter esse foco bem delineado, a gente então vai conseguir domar esses nossos desejos na hora que eles vierem, tá ok? Então, no livro diz assim: o mais belo espetáculo, o homem que reúne ao mesmo tempo boas disposições na sua alma e no exterior caracteres que se assemelham e se harmonizam com essas disposições. Então esse, segundo Platão, é o mais belo espetáculo, essa harmonia entre as boas condições da alma por dentro e por fora. A alma que, quando é boa, dá ao corpo, pela sua própria virtude, toda a perfeição que ele é capaz. Então, a gente já falou na primeira live sobre essa construção do corpo a partir da alma e que o contrário nem sempre acontece, A gente ter um corpo bem construído que é capaz de construir bem também uma alma. Então, a alma a partir da sua própria virtude, então do exercício das virtudes, ela é capaz de construir a perfeição num corpo também, no sentido de a gente exercer disciplinas como virtudes como a disciplina, como a própria temperança, vai fazer com que a gente consiga então exercer essa nossa boa vontade na construção dessa perfeição também no corpo, Então, mais uma vez, em vários momentos do livro, a gente se pega assim pensando nas nossas próprias referências. Ele diz o seguinte: as pessoas honradas se mostram simples na sua juventude e são facilmente enganadas pelos maus, visto que não há nelas modelos de sentimento semelhante
aos dos perversos. Então, em geral, isso a gente via, né, retratado, digamos assim, em filmes, novelas de época. Não sei se vocês gostam, eu gostava bastante. Aquela pessoa simples que de repente era facilmente enganada. Por quê? Porque ela não tem esses modelos mentais de perversidade dentro de si. E isso agora está bastante dinamizado, né? Então a gente tem todos esses modelos de perversidade aí acontecendo, se mostrando para nós o tempo todo. E então hoje é mais difícil enganar alguém, né? Mas aqui ele diz que essas pessoas honradas, elas em geral se mostram simples na sua juventude e acabam em geral sendo facilmente enganadas por essa ausência desses sentimentos semelhantes de perversidade, né? E aí, mais uma vez lembrando que nesse diálogo Platão coloca aí Sócrates como personagem principal, e ele está aí dialogando com os jovens para saber, ao final, se é melhor ser justo, ser injusto, e para isso eles constroem uma cidade ideal, onde eles começam a ver essa virtude da justiça sendo empregada para que eles possam, ao final, chegar a essa conclusão. É melhor ser justo ou ser injusto? E aí eles chegam à conclusão dessa construção dessa cidade sábia, corajosa, ponderada e justa. Se a nossa cidade, segundo aqui Platão, foi bem fundada, creio que o nosso estado também será perfeito. Então, aquela ideia de espelhamento do microcosmo e o macrocosmo. Então, algo pequeno como uma cidade se expande e a sua referência, então, faz a construção também de um estado perfeito. Pois é evidente que essa cidade é sábia, corajosa, ponderada e justa. E evidentemente a prudência nas deliberações dessa cidade é uma espécie de ciência. De fato, não é por ignorância, mas por ciência que se delibera bem. Então, o que é a ciência, né? A ciência realmente que está aí focada em extrair a verdade, em conquistar a verdade. Ela é uma ciência e ela delibera exata, né? De forma exata. Então, 2 mais 2 igual a 4. Não tem como relativizar esse resultado, uma vez que a gente está buscando, então, a exatidão. Então, evidentemente, então, essa cidade delibera bem porque ela é uma ciência e delibera com exatidão. 2 mais 2 igual a 4. Quando a gente começa a dizer que 2 mais 2 pode ser qualquer coisa, pode ser 6, pode ser qualquer outro resultado, a gente está criando o mal. O mal originariamente não existe, o seu modelo é perfeito da sua criação, mas quando a gente começa a não usar essa exatidão, a não deliberar mais, né, buscando essa exatidão, acabamos então gerando o mal. E aí, continuando, ele diz assim: há porventura na cidade que acabamos de fundar uma ciência que reside em certos cidadãos, pela qual essa cidade delibera não sobre uma das partes que a compõem, mas sobre o seu próprio conjunto, para conhecer melhor a maneira de se comportar em relação a si mesma e às outras cidades. Então, deliberar não sobre uma das partes de forma parcial, né, mas pelo conjunto, e assim acaba sendo um exemplo para todas as demais cidades. E qual é essa ciência e em quais cidadãos ela se encontra? É a ciência que tem por objetivo a conservação do Estado e se encontra, então, segundo Platão, deveria se encontrar, né, nos magistrados. Aqui há pouco chamávamos de guardiões perfeitos. Então, lembrando, eles estão formando esses guardiões perfeitos nessa cidade e a gente vai falar sobre essa formação também. E eles estão aí no magistrados que deveriam estar exercendo essa ciência com exatidão para a conservação dessa cidade sábia, corajosa, ponderada e justa. Sobre essa formação dos guardiões, a gente falou um pouquinho na primeira live, que eles são formados pela música e pela ginástica para desenvolver e proteger a virtude da justiça. Abnegados, eles serveriam a cidade, não teriam nada para si, né, só com o propósito de protegê-la e não teriam bens materiais próprios seus. Esses homens, né, que ele acaba chamando aqui, denominando como homens raros, é naqueles que estão à cabeça e governam que toda cidade fundada, segundo essa natureza, deve ser sábia.
e os homens dessa raça são naturalmente muito raros, e a eles compete participar então dessa ciência que é única entre todas as ciências e que merece o nome de sabedoria. Então, aqueles que estão à cabeça e governam essa cidade deveriam ser esses homens raros que exercem essa única entre as ciências que merece o nome de sabedoria. Ele fala nesse livro também sobre o conceito de coragem, que é de uma forma bastante diferente do que a gente está acostumado, né, a fazer esse significado da palavra coragem. Ele coloca a coragem como uma espécie de salvaguarda. Aí Glauco vai perguntar para Sócrates, mas salvaguarda de quê, Sócrates? E ele vai dizer o seguinte, que salvaguarda da opinião que a lei fez nascer em nós, por intermédio da educação, a respeito das coisas a temer, o seu número, a sua natureza, salvaguarda constante dessa opinião, manter a salvo no meio das dores e prazeres, dos desejos e temores, e não abandoná-la jamais. Então, a coragem de a gente manter essa nossa opinião, que a lei fez nascer em nós, né, por intermédio dessa educação, essa boa educação, dessa formação que a gente está falando aqui, a respeito então das coisas que a gente deve temer. Então, salvaguarda constante dessa opinião, mesmo no meio de dores e prazeres. Isso seria então a coragem. E sobre o prazer, a dor, o medo e o desejo? Ele vai falar novamente sobre essa formação desses guerreiros. Estávamos empenhados em que tivessem o melhor conhecimento possível das leis, a fim de que, graças à natureza e a uma boa educação apropriada, tivessem sobre as coisas a temer e o resto uma opinião indelével, que não pudessem ser apagadas por esses dissolventes terríveis, que são o prazer, a dor, o medo e o desejo. A maioria de nós, sem perceber, acaba agindo por medo ou por desejo, né? E aqui, nessa formação desses cidadãos, eles deveriam, então, ter essa opinião indelével, que no meio desses dissolventes terríveis, como Platão coloca aqui, o prazer, a dor, o medo e o desejo, eles conseguissem, então, se manter aí dentro do que eles aprenderam como o melhor caminho, a melhor escolha a se fazer. E isso faz com que a gente comece a refletir sobre o domina-te a ti mesmo, né? Uma frase que tem numa cidade chamada Delfos, na frente do templo que foi feito aí, né, construído em homenagem a Apolo. Apolo, o deus grego do sol, da beleza e da harmonia. E lá na frente desse templo está escrito: conhece-te a ti mesmo. E aí tem um complemento dessa frase que diz: e conhecerá os deuses e o universo. Então, a partir desse meu autoconhecimento, a gente consegue então conhecer então os deuses e o universo. Então eu preciso primeiro, como a gente já falou, se identificar, fazer essa autoanálise. Pelo que estou me movendo? Pelo medo, pelo desejo? O que está por trás das minhas ações? Por que eu levanto todos os dias da cama, né? Qual é esse propósito da minha vida? Será que eu estou me deixando levar pela preguiça? Fazer essa autoanálise sobre quais são esses motores das nossas ações. Por que a gente está reagindo, né? Cada reação que a gente tem, pelo quê? É pelo medo, é pelo prazer, é pelo instinto animal, irracional. E a partir dessa autoanálise, todos os dias, como recomenda Pitágoras, né, que a gente faça esse diário, né, e verifique, né, a partir desse propósito bem definido, em que errei, né, o que me tirou do caminho desse propósito, dessa construção de mim mesmo, em que agi corretamente, que estava alinhado com esse meu propósito, e o que deixei de cumprir, que poderia ter sido feito, que eu me programei para fazer e não fiz nesse dia. Todos os dias, por volta das 6 da tarde, né? Não sei como é na casa de vocês, aqui toca o sino da igreja mais próxima. É um momento que a gente se lembra de refletir sobre o nosso dia, passar lá rapidamente ou mesmo antes de dormir, para verificar, porque no próximo dia, né, como ensina aí a professora Lucilena, a gente pode então, se acontecer de a gente sair do nosso rumo, do nosso propósito, nós estaremos mais atentos para rapidamente perceber isso e consertar rapidamente esse rumo. Então, continuando refletindo sobre esse domina-te a ti mesmo, a partir dessa autoanálise, a gente vai passar
buscar a ter propósitos mais elevados, a fim de que esse propósito, né, seja então esse nosso norte, essa nossa estrela no horizonte, essa nossa âncora, essa nossa corda amarrada no mastro, que faz com que não sejamos levados pelos cantos das sereias, pelo canto das sereias, né? E essa historinha do canto das sereias eu trago aqui para vocês, que está num vídeo que a professora Lucelena gravou falando sobre mitos, né? E ela sempre explica que mitos, na verdade, são modelos, arquétipos, né? Cheio de simbolismos, que cada um dos sinais aqui das histórias, né, tem algo para nos dizer a respeito de quê? De nós mesmos, da nossa trajetória humana. E aí ela cita o mito de Ulisses, no momento em que ele está passando por um lugar cheio de sereias, só que ele realmente quer se colocar à prova, né? E o que seriam as sereias? Qual o simbolismo da sereia? A sereia, ela canta e carrega os seres humanos, arrasta os seres humanos para o fundo da água. Qual é o simbolismo da água em geral nos mitos? A água simboliza tudo o que representa o materialismo, né? A horizontalidade. E essas vozes, então, arrastam esse homem para a matéria. Então, como eu falei, ele queria se colocar à prova. Então, ele pede para os seus homens, ele coloca uma cera no ouvido dos seus homens, do seu barco, né? Pede para que eles o amarrem bem firme nesse mastro, para que ele possa, então, ouvir o canto das sereias e não ser arrastado, né? Não submergir junto com elas. E o que significa esse mastro, né? O mastro também tem um significado. O mastro, ele é vertical, né? Então ele é a verticalidade dos princípios, dos nossos princípios, que significa então o mastro nessa história. Então, por muito que as vozes do mundo, né, elas estão cantando, ele se amarra voluntariamente, né, exercendo a sua vontade, o seu poder mais divino, né, aos seus princípios. Ele se amarra aos seus princípios aí, representados por esse mastro, e não se deixa arrastar. Então a gente deve, o ensinamento é impor princípios sobre essas vozes do mundo, vozes internas, vozes externas, né, vozes muitas vezes belas, agradáveis e que nos atraem, que nos tentam arrastar aí para dentro desse materialismo. E como se vence as sereias, né? Alguém sabe? Ela explica aqui como cantar melhor que sereias, né? Cantando, vencer as sereias, a gente vence cantando melhor do que elas. E quem que é capaz de cantar melhor do que as sereias? A alma humana, né? Então, o que seria realmente um sábio? Então, ela diz que um filósofo, ele se amarra no mastro dos seus princípios. Ele ainda não chegou a um sábio, né? Como a gente falou, Platão falou, são homens raros os sábios, né? Então, o homem comum, ele se amarra no quê? Não é filósofo, não é sábio, ele se amarra no quê? Muitas vezes não precisa se amarrar, já está amarrado, né? Já está preso em todas as coisas que existem aí no mundo material. Então, o nosso ensinamento aqui é que a gente possa impor princípios sobre as vozes, né, vulgares, banais, que nos tentam nos distrair aí, e a partir disso nós também seremos Ulisses, né? Ulisses está então nos representando nesse mito. E aí a pergunta difícil é: temos princípios, né, pelos quais a gente se amarra? Eu lembro que uma vez eu peguei um caderninho, né, um livro, onde dizia os princípios da filosofia que eu estava seguindo, né, que eu ainda sigo, e eu lia todos os dias. São 16 princípios, enfim, outros 10 né, itens, que fazia com que todos os dias isso fosse penetrando cada vez mais, sendo assimilado pelo meu subconsciente. E como a gente aprendeu na Lei do Triunfo, aquilo que o nosso subconsciente ele então saturado, a gente passa a agir de acordo com o que está ali mais forte no nosso subconsciente. Então, se você de repente não sabe, né, como estabelecer esses princípios, quer estabelecer, a dica é essa: pegar então ensinamentos, bons ensinamentos, né? A própria professora Lucelena disse que ela colocava umas cartolinas
na porta do armário dela, né, com características dessa pessoa sábia que ela gostaria de se tornar, né, características de um sábio, e então características que a gente gostaria de assimilar e trazer para a nossa vida, né? De repente a gente se não consegue ver boas qualidades, a gente pode perceber as coisas que a gente quer vencer em nós mesmos, né? Então os defeitos, então eu tenho tais defeitos, muitas vezes é mais fácil, a gente consegue elencar defeitos mais facilmente do que qualidades, né? Coisas negativas. Então, aí a gente vai propor, tá? Se eu percebo que eu estou sendo egoísta, eu vou buscar exercer a generosidade. Se eu percebo que eu estou sendo uma pessoa preguiçosa, eu vou buscar exercer a disciplina, o esforço, a boa vontade. E assim, cada dia a gente vai se autoconstruindo, né? Se conhecendo melhor. Então, mais uma vez falando sobre temperança, né? Tem uma frase do livro que diz assim: outra coisa não é a temperança, né, que um domínio que se exerce sobre certos prazeres e paixões, como indica a expressão senhor de si mesmo. Olha como essa expressão é antiga, hein? Mais de 2.400 atrás, lá estava ela, ser senhor de si mesmo. E ele explica, essa expressão parece-me querer dizer que existem duas partes na alma, uma superior em qualidade e outra inferior. Quando a superior comanda a inferior, disse que o homem é senhor de si mesmo. Mas quando, devido a uma má educação ou uma má frequência, a parte superior, que é menor, é dominada por essa massa de elementos, né, e que compõe a inferior, censura-se este domínio como vergonhoso e diz que o homem é semelhante a um escravo, né, de si mesmo e corrupto. Então, a gente pode lembrar aí da Constituição septenária, né, que diz que o nosso corpo carnal ele é formado por corpo físico, corpo energético, corpo emocional e corpo mental. E que está tentando se ligar, se fazer manifestar pelo nosso eu divino, onde nós temos a intuição, a vontade, essa inteligência superior. Então, quando essa massa, né, que é maior, acaba dominando, né, não deixando manifestar o nosso eu divino, a gente não está fora de si, né? E a passo quando a gente consegue focar, né, ter essa âncora, esse mastro aí está amarrado no nosso eu divino, nós estamos então na condição de senhores de nós mesmos. Então, ficar sempre, mais uma vez, atentos às nossas conexões, programações, amizades, livros, mentalizações que a gente pode fazer, orações para que a gente consiga estar aí exercendo essa nossa vontade. E aí, já indo mais para os finalmente da nossa live, a gente tem as 3 classes do estado e as 3 classes da alma. Então, quais são essas 3 classes? Moderada, corajosa e sábia. Então, a cidade foi por nós considerada, segundo aqui Platão, justa quando cada uma das suas classes ocupava a sua tarefa específica. Nós a consideramos moderada, corajosa e sábia pelas disposições e pelas qualidades dessas mesmas classes. Então ele considera que a justiça ela se manifesta quando cada um está fazendo o seu papel, né, se ocupando do seu próprio papel. Aí está a justiça. E sobre os elementos da alma, ele vai citar aqui o elemento racional, que seria o mais elevado, o concupiscível, que é mais ligado aos prazeres, aos desejos terrenos, né, a desonestidade, o irascível. Então, assim como na cidade, né, 3 classes a compunham, mercadores, guerreiros e magistrados, a gente também percebe aí esses elementos da alma. Então, o impulso irascível seria então o aliado da razão, a menos que uma má educação o tenha corrompido. Então, a educação é igual a domínio aqui. Se eu tenho domínio sobre o meu impulso irascível, ele pode ser um aliado natural da razão, né? E aí a razão que reprime a cólera depois de haver raciocinado sobre o que é melhor ou pior a fazer. O contrário disso é insensatez. Então a cidade era justa pelo fato de cada uma dessas 3 classes se ocupar da sua própria tarefa. Compete à razão andar, por ser sábia, e possuir a responsabilidade de velar pela alma, e a cólera obedecer à razão e defendê-la. Ok?
Então, um misto de música e ginástica conciliará essas partes, fortificando e alimentando uma delas com belos discursos e com conhecimentos científicos, acalmando, abrandando a outra pela harmonia e pelo ritmo. Então, os dois itens, né, dois elementos da alma são importantes para a sua harmonia, para a sua construção de si mesmo. Né? Então, a música e a ginástica. Uma fortificando e alimentando pelos conhecimentos e a outra pela harmonia e pelo ritmo. Então, por isso a importância da gente desenvolver virtudes, né, como disciplina, perseverança, constância. Então, essas duas partes, assim, educadas, realmente adestradas e instruídas, dominarão e conterão o elemento concupiscente. Então, a razão, né, e o elemento irascível dominarão o elemento concupiscente, aquele que a gente falou que é desonesto, que né, está mais ligado aí a prazeres, e que ocupa, em geral, um espaço maior na alma e que por natureza é insaciável. Então irão vigiá-lo, né, a razão, a cólera irão vigiá-lo para evitar que, saciando-se dos prazeres do corpo, se desenvolva, se revigore e, em vez de ocupar a sua tarefa, busque subjugá-los e dominá-los, o que não convém a um elemento da sua espécie, e subverta então toda a vida humana. Então, quando a gente percebe aí que esse elemento concupiscente está dominando a alma, né, está tomando conta da razão, então ela vai acabar subvertendo, segundo Platão, toda a vida humana. E continuando, ele diz: agora a gente pode fazer uma reflexão. Temos então que reconhecer que esses elementos dentro de nós, né? E a gente buscar então verificar qual deles nós estamos alimentando mais, né? Deixando os nossos desejos, os nossos prazeres, né? Desonestidade, rolarem soltos, a gente está fortalecendo esse nosso lado concupiscente, né? Ou nós estamos, né, buscando nos conduzir para o caminho da nossa missão enquanto seres humanos. Então, ao longo da história a gente vê que uma grande massa, né, está sendo programada aí por modismos e alimentando cada vez mais esse elemento concupiscente, né? O que a gente mais vê é isso, né, se a gente ligar a televisão hoje, né? E isso é o resultado que a gente vê, né, em geral aí na sociedade, né, o que está reinando, né? O elemento racional ou o elemento concupiscente, né? E muitas vezes esse resultado é o que chamam de progresso. Interessante isso, né? Então, eu acredito que seja uma total inversão de valores, né? Que no mínimo 2.400 anos atrás já se indicava aqui como o melhor caminho, o fortalecimento da alma humana. Então, o alerta é para que a gente fique atento a tudo que a gente ouve, vê, né, tudo que a gente acredita, e a gente verificar se isso está realmente alimentando esse nosso lado mais elevado ou o nosso lado animal e instintivo. O nosso ser ou o nosso não ser, né? O que a gente vai levar deste mundo ou o que perecerá aqui, né? Então a gente está buscando fortalecer os nossos valores, virtudes ou os nossos defeitos. Então essa é a reflexão que a gente já vai finalizando aqui essa live de hoje, né? Então, para que a gente possa passar essa próxima semana refletindo sobre esse nosso objetivo no campo do ser, reflexionando sobre tudo que nos rodeia, as nossas decisões, as nossas ações do dia a dia, se estão nos levando nesse caminho desse objetivo. E assim eu vou encerrando, agradecendo, muito obrigada e até a próxima semana. Fique com Deus.